Vocês vão ver, primeiro, eu vou disponibilizar também a aula de miocardiopatia peripártica que a gente teve no ano passado, que eu não disponibilizei o ano passado, porque como a gente teve uma discussão no meio da aula, ficou muito tempo em silêncio e ficou meio chato, mas eu acho que é uma aula que vale a pena postar, porque está bem legal resumindo essa parte de miocardiopatia peripártica. Então, vou postar a da miocardiopatia peripártica do ano passado, e como eu pensava que eu já tinha postado essa aula, eu até tinha falado com a Camila, que eu achava que eu tinha postado, eu acabei voltando a aula mais para anestesia geral e obstetrícia mesmo, sem falar muito de cardiomiopatia, porque a gente ficava com os dois assuntos bem discutidos, tá bom? Então, eu vou falar de, basicamente, anestesia geral e obstetrícia de uma forma geral, a gente fez um apanhado na internet, na literatura, e vamos lá. Bom, falar um pouco de literatura bem rápido essa parte, para a gente ter noção dos mitos assim, e dos receios que a gente tem em fazer anestesia geral em gestante, certo? Essa revisão desse ano, 2016, né, o Effect in General Anesthesia for Cesarean Section, né, fala de que em 97, a mortalidade para anestesia geral é 16,7% maior do que a anestesia regional. Você com esse dado, você vai ter medo de fazer anestesia geral em gestante, eu não tenho nenhuma dúvida. De 97 para 2002, esse risco reduziu para 1,7% vezes, já fica mais palatável, né? E a mortalidade de cesárea com anestesia geral, do período de 79 a 90 para o período de 91 a 2002, caiu em 60%. Já vai ficando mais razoável fazer anestesia geral. Esse mesmo trabalho também traz que do período de 91 a 96 até o período de 97 a 2002, a mortalidade em anestesia geral reduziu de 16,8 a 6,5 por milhão. Enquanto que a anestesia regional aumentou de 2,5 a 3,8 por milhão. Dois fatores que o autor sugere ser causa dessas alterações, dessas mudanças, né? Monitores novos, né? Monitores invasivos novos, e drogas e fármacos mais adequados, né? Para anestesia geral. E na anestesia regional é justamente o contrário. Foi se perdendo o medo de fazer anestesia regional em situações de um paciente com cardiomiopatia, por exemplo, como foi o do caso, e aí acabou-se tendo pacientes mais graves sendo submetidos à anestesia regional para cesariana, certo? Então houve um aumento de indicação de pacientes de risco para anestesia regional. Bom, essa revisão de 2009, segundo a Luciana, um pouco antiga, né, de 2009, uma análise retrospectiva, o que achou? Achou que houve uma maior necessidade de intubação orotraqueal de neonatos, de recém-nascidos, tá bom? E um APGAR no 5º minuto menor do que 7 mais frequente. A gente saiu de uma situação em que a gente tinha um receio maior de fazer anestesia geral pela questão materna, e apareceu o problema do neonato, né, de o paciente de neonato ter que ser reanimado após o nascimento. Bom, essa revisão da Cochrane, ela foi feita, a terceira revisão, em 2012, e ela fala alguns dados sobre a comparação entre anestesia regional e anestesia geral. Bom, APGAR no 5º minuto favorece para o lado direito, no primeiro gráfico acima, anestesia espinhal, raquianestesia, e a esquerda anestesia geral. Você viu aqui que não teve uma diferença estatística, né, em relação ao APGAR. Em relação à escora de capacidade adaptativa neurológica, houve um favorecimento para anestesia espinhal. Opa, então a anestesia espinhal seria melhor, né? Em relação à queda do hematócrito, favoreceu a anestesia espinhal, e em relação, isso que eu achei mais surpreendente, a vontade da gestante de submeter a repetir a técnica, no caso geral, foi maior. Então, as pacientes que submeteram a anestesia geral, mais vezes quiseram que a técnica fosse repetida se fosse ter outro parto. Assim, isso é interessante porque normalmente a gente acha o contrário, né? Que não vê a criança nascendo, mas isso é um achado dessa revisão da Cochrane. Bom, então o que essa revisão da Cochrane achou? Menor redução do hematócrito na anestesia regional, melhores scores neurológicos, menor preferência em relação à repetição da técnica. O que mais? Então, com aqueles dados da literatura de aumento de mortalidade, com essa possibilidade de alteração neonatal, né, acabaram que as indicações de anestesia geral em obstetrícia se tornaram mais restritas. E hoje em dia, resume-se mais ou menos a isso. Uma extrema urgência, no caso de um prolapso de cordão,
e aí a gente tem que fazer aquela relativização, dependendo do serviço, se é mais fácil fazer uma raquianestesia ou uma anestesia geral. Doenças cardíacas, principalmente as valvopatias estenosantes, certo? Contraindicações da anestesia regional, né? E aí vai desde a recusa da paciente, e falha na anestesia regional, como a gente viu, a gente discutiu um pouco isso durante a sessão. Bom, então o que acontece? Essas duas revisões, que vão ser as duas revisões que eu vou usar para embasamento da aula de hoje, de 2015 ou de 2016, elas chegam à seguinte conclusão lá no começo delas. Falam que existe essa menor indicação levaria aos anestesistas a executar menos essa técnica. Ou seja, a rotina seria insuficiente para aprender e não haveria um desenvolvimento de técnicas adequadas. Então, seria necessário fazer essa revisão para poder, mais ou menos, que tentar padronizar as condutas. Ainda vai um agravante, vários agravantes no caso, né? É a questão do centro obstétrico. Muitas vezes, a gente não tem um material tão rapidamente quanto a gente tem no centro cirúrgico. Por exemplo, a capnografia, o material de via aérea difícil. A equipe de enfermagem, muitas vezes, não está acostumada ao material de anestesia geral. E a ajuda de colegas já é mais difícil, porque tem poucas salas normalmente. Bom, nesse editorial do ano passado, o próprio autor fala, né, de como os autores devem proceder, então, quando se vem deparado com a indicação de fazer anestesia geral em obstetrícia. Bom, então vamos, fisiologia e cenários na gestação. Na gestação, existe o risco de dificuldade aérea. E por que existe esse risco? Menor tempo de saturação, o consumo de oxigênio da gestante é maior, a capacidade residual funcional é menor. A capacidade residual funcional é menor. O aumento do risco de aspiração, existe um questionamento sobre o tempo de esvaziamento do gasto, realmente é mais retardado. O fato é que durante o trabalho de parto, em pacientes sem uso de opioide, é aumentado o tempo de esvaziamento gástrico. Edema de mucosa, que poderia levar a uma piora do córneo aqui, da dificuldade de intubação do córneo aqui. Mamas volumosas poderia dificultar quando bate o cabo do laringoscópio no tórax da paciente. E em que situações e quais seria o cenário? Paciente com extrema urgência, por exemplo, prolapso do cordão umbilical, né? Indução em sequência rápida, dificuldade de posicionamento, muitas vezes paciente obeso, né? E limitada experiência do anestesista, que é o que acontece na prática. A maioria dos anestesistas não tem uma experiência muito grande em fazer anestesia geral em gestante. Outros cenários ainda, consciência intraoperatória, muito maior, e a gente vai ver por que é muito maior em gestantes, né? na anestesia geral e obstetrícia. Porque acontece a mais rápida distribuição dos agentes intravenosos e o equilíbrio pelo débito cardíaco maior. Essa pergunta até já deve estar no inalatório e sabe que o equilíbrio do inalatório demora mais em paciente com débito cardíaco maior, que é o caso da gestante. Isso poderia levar a uma subdosagem para evitar a depressão neonatal e para evitar a instabilidade hemodinâmica, certo? Além disso, você poderia querer usar uma dose menor para evitar uma atonia uterina. Vou fazer uma menor quantidade aqui, no máximo 0,5 kg para evitar a atonia uterina. Além disso, tem a questão do risco de regurgitação, né? Alteração do ângulo da cardia e um esfíncter esofagiano com um tônus menor, certo? Além disso, no trabalho de parto, a gente, muitas vezes, alguns obstetras não indicam o jejum, né? E o esvaziamento, como eu falei antes, pode estar alentecido no trabalho de parto e com os opioides. Então, a gente fala muito do NEP4, que é sobre velho. O NEP5 é sobre consciência intraoperatória e é bem interessante ler também. E ele fala do risco de consciência intraoperatória em obstetrícia, que chega 1 para 670. Certo? Enquanto normalmente é 1 a 2 mil, na gestante é 1 para 670. E quais são os fatores de risco para aumentar esse risco de consciência intraoperatória na obstetrícia? Indução em sequência rápida, já por si só, é um fator de risco. Não utilização de opioides, né? Utilização de doses baixas de opioides, baixa dose de tiopental, né? No caso, você vai fazer uma baixa dose de tiopental para diminuir a depressão neonatal, depressão espontânea neonatal. O uso de bloqueador muscular, por si só, o uso de bloqueador muscular, em geral, é fator de risco para a consciência intraoperatória. Via aérea difícil, você vai tentar entubar várias vezes a paciente, os níveis das drogas que eu fiz para induzir vão baixando, e o paciente acaba tendo memória intraoperatória, obesidade, tempo curto entre a indução e a cirurgia, e maior frequência de cirurgias fora do horário normal, de madrugada, onde os anestesistas estão mais cansados, o pessoal da enfermagem está mais cansado. Bom, então, quais são os princípios da anestesia geral e obstetrícia? São esses: prevenir a aspiração,
antecipar a dificuldade de intubação, manter a oxigenação, assegurar a perfusão placentária e evitar recall. Bom, vamos à broncoaspiração. Foi discutido isso durante a sessão, né? Só um detalhe, a efetividade é aumentar o pH gástrico, maior de antiácidos, antagonista H2 e seguinte IBP, inibidor de bomba de próton. Então, preferi realmente os inibidores de histamina, H2, tá bom? E aí, esse autor levanta o questionamento sobre vazamento gástrico retardado em gestantes. É fato que a pressão intragástrica, por a pressão intraabdominal está aumentada, é maior, mas já existe um questionamento sobre esse esvaziamento gástrico retardado, né? E que questiona-se até o uso de procinéticos. Eu acho que, nesse caso, vale a pena fazer, né? Já que não tem nada que não vai fazer mal, então acho que vale a pena fazer na dúvida, né? Bom, então, para evitar broncoaspiração, jejum, né? Você vai hidratar a paciente, bota um soro fisiológico e jejum. E profilaxia farmacológica, né? Fazer mesmo sem tempo. Vou induzir agora, vou fazer o ranitidina? Faz. Por que faz? Porque as complicações acontecem também na extubação, certo? Bom, pressão de cricoide, eu vou só citar, esse aqui é uma celeuma grande, mas eu vou resumir para vocês. É controverso porque pode induzir tosse e vômito, diminuir tônus do esfíncter esofágico inferior. A pressão ideal é 30 newtons. Isso tem trabalho mostrando que impede a passagem de sonda nasogástrica. Eu, particularmente, sou a favor de fazê-la em casos de pressão intragástrica aumentada. E a gestante é um desses casos. Certo? Não vou entrar muito na discussão, como eu falei, mas você não pode esquecer que você vai ter que aliviar a pressão de cricoide, certo? Nos casos de intubação difícil, ventilação de resgate difícil e passagem de dispositivo supraglótico. Porque você vai piorar a chance de esses procedimentos serem feitos adequadamente. Bom, e qual é a frequência de intubação difícil? 1 a 6%. Intubação difícil, dependendo da definição, mais de 3 tentativas, e falha na intubação apenas de 0,1 a 0,6%, o que não é tão diferente da população comum, esse autor até questiona e tal. Vamos considerar que ainda assim seja mais alto, já que aumenta o grau de Malaparte e os coma que ele muitas vezes altera. Bom, então o que é que eu vou fazer então em relação à minha conduta em relação à via aérea? Previsão de via aérea difícil no trabalho de parto garante o cateter peridural. Porque numa situação de induzir, na hora da indução do trabalho de parto, você pensar em induzir um paciente de anestesia geral, você pode escolher, em vez de anestesia geral, complementar com cateter peridural. Então, garantir o cateter peridural. Via aérea difícil numa situação de indicação de cesariana. Esse autor sugere fazer, inclusive, intubação acordada. Esse autor sugere, certo? Lembrar que o autor pode falar. Por causa da questão do estômago cheio. Já está perguntando aqui sobre a questão dos bloqueios. Naya, o único bloqueio que teoricamente é contraindicado no caso da indução em sequência rápida é o transcrito, principalmente se perde a sensibilidade hipofaríngea, tá? Certo? Então, eu acho que seria essa contraindicação. A anestesia tópica, não vejo por que não fazer, tá bom? Então, você vai diminuir o tubo orotraqueal, como foi feito no caso, usando o tubo 6,5, não foi? E dispositivos supraglóticos podem ser usados? Podem ser usados. Tem trabalhos, até com eletivos, essa área eletiva, são pesquisas, certo? Que mostram a eficácia e a segurança de fazer com um certo dispositivo supraglótico anestesia geral e cesariana. Eu não tenho coragem e não é indicado fazer isso de rotina, em casos eletivos, mas em situações de resgate é mais do que indicado. Bom, esse seria um guideline breve sobre via aérea difícil na gestante. Então, otimizar a tentativa, se não conseguir chamar ajuda, a ventilação com um dispositivo supraglótico ou máscara facial mantém a SpO2, se não, é óbvio, você vai tentar mais uma vez o dispositivo supraglótico e vai para a crico. A situação no entubo não ventila. Simples. Certo? E se sim, você vai fazer as tentativas com outros dispositivos, certo? Ver se a situação está estável, né? Se não tem uma emergência materno-fetal. Se tiver uma emergência, se tiver uma emergência materno-fetal, você vai
quer dizer, se não tiver emergência materno-fetal, desculpe-me, você vai fazer estabilização e pode até acordar a paciente. Se tiver, né, uma emergência materno-fetal, aí você vai proceder mesmo com máscara facial. Isso é o que o autor sugere. Tá bom? Bom, então, vimos aí os cenários, a questão da via aérea e o manejo da anestesia, como é que eu vou fazer. Basicamente, a gente tem que decidir entre uma combinação tradicional, que os livros falam de tiopental e succinilcolina. Eu não sei como é que a última edição do Barash e a última edição do Miller trazem isso, porque eu acabei lendo mais artigos, mas até 5 anos atrás, todos os livros traziam indução com tiopental e succinilcolina, ponto, certo? E uma abordagem que vai privilegiar um pouco a estabilidade hemodinâmica, mesmo com os cuidados neonatais necessários. Né? Lembrar que a pré-oxigenação é fundamental, já que o paciente tem um aumento da VO2 ou diminuição da capacidade residual funcional e pode saturar em até 2 minutos, certo? Bom, hipnóticos, tiopental ou propofol. Bom, quem de vocês aqui já viu uma ampola de tiopental? Eu já usei uma vez aqui no HGF. Então, a disponibilidade é um fator limitante do uso de tiopental, por si só. O uso rotineiro, ou seja, a intimidade com a medicação é muito maior com o propofol. Né? E o risco de recall, que alguns autores sugerem que esse recall maior com o tiopental é devido à hipodosagem, né, à subdosagem, desculpa, que levaram ao recall. Certo? Além disso, eu achei muito pouco, aliás, não achei quase nada na literatura sobre outros hipnóticos, como a ketamina e o etomidato. Aí esse autor fala que pode ser usado. Não achei quase nada sobre nesse aspecto. Bom, então como é que esse autor, como é que ele fala que poderia ser a sequência rápida? Né? O tiopental poderia aumentar o risco de memória, o propofol. Ele até fala uma coisa que eu não sabia, que, teoricamente, o propofol é off-label em gestante. Mas aí a gente já tem um feto formado, né? um recém-nascido formado não seria o problema. Mas ele fala que, apesar de ser um uso off-label, ele ainda está indicado. E ele sugere que, ao invés da succinilcolina, se utilize o Roculone mais Sugammadex. Aí tem a questão da disponibilidade e outras controvérsias a serem analisadas. Certo? Bom, ainda na indução anestésica. A revisão daquelas revisões que eu falei no começo, né? Lembrar que na anestesia geral é obrigatório a presença do neonatologista, né? Pode falar, Thiago. Então, o Thiago está falando de fazer um beta-bloqueador para controlar realmente essa resposta, que não vai ser tão controlada por causa do opioide. Eu vou falar sem opioide. Então, na indução sem opioide, fazer o beta-bloqueador. Tem outra possibilidade que eu vou mostrar já. Certo? Bom, então ele sugere preferir o propofol. E, já diferente desse artigo de 2015, ele fala que a succinilcolina ainda é a primeira escolha. Uma controvérsia que eu não vou responder para vocês. Certo? E a anestesia opioides seria um sacrilégio? Hoje em dia já se fala muito em anestesia sem opioides e já não é tão assustador assim. Mas o que você vai ter que escolher? Entre a redução de respostas maternas, respostas autonômicas, e a depressão respiratória neonatal. Né? E a gente tem que lembrar que tem um recém-nascido ali, que o binômio, que os dois são importantes. Bom, opioide. Nessa revisão, o que é que tem falando contra opioides? Depressão respiratória neonatal e uma possível hipotensão materna levando ao hipofluxo placentário. E prós, estabilidade hemodinâmica e atenuação da resposta à intubação. Além de que, ele cita um trabalho que achou o seguinte dado: diminuição do déficit de base e um aumento do pH neonatal. Certo? Não teve outras coisas positivas, outros achados positivos, mas a gente trabalha, por exemplo, na escolha do vasopressor para cesariana. Vê-se muita alteração do pH neonatal. Né? Então, seria isso um indicador de melhor ou pior resultado? É a questão. A redução da memória intraoperatória, como eu falei, né? Se você faz a indução sem o opioide tem uma ação cinética junto com os hipnóticos, então diminui a chance de uma memória intraoperatória. Bom, então, ainda no manejo falando dos opioides, o efeito cinético, como eu falei agora há pouco, e reduz a resposta hemodinâmica, que é fundamental em cardiopatas e pré-eclâmpsia, na pré-eclâmpsia. Esse autor, ele até fala o seguinte: você pode até não usar opioide,
em geral, em rotina, mas na pré-eclâmpsia é obrigado. Na pré-eclâmpsia você é obrigado a usar o opioide. Não vou fazer o opioide, mas na pré-eclâmpsia eu faço o opioide. E aí, que dose que ele sugere? Um bolo de 1 micrograma por quilo e uma infusão contínua de 0,1 micrograma por quilo minuto, que são doses bem baixas. Bom, ainda nessa revisão falando de opioide, né, ele, como eu falei anteriormente, esse outro autor também fala da anestesia geral, mas para eclâmpsia ser obrigatório o uso de opioide, porque aumenta o risco de AVC e a liberação de catecolamina, se eu não faço opioide, pode levar a vasoconstrição útero-placentária. Certo? Então, vocês estão vendo que a gente saiu de uma situação em que não se falava em opioide nos livros, nem nada, para uma situação em que os trabalhos já estão falando mais, principalmente do remifentanil. Né? E ele cita um outro estudo que acha que a DE95 do remifentanil para cesariana, de bolas de remifentanil, é de 1,34 micrograma por quilo. Porém, mesmo nessas doses baixas, 50% apresentaram depressão respiratória neonatal. E o que é essa depressão respiratória neonatal? Ele cita como depressão respiratória neonatal, inclusive aquele paciente que precisa se submeter a estímulo tátil. Que muitas vezes, independente da anestesia, tem que ser realizado estímulo tátil para ativar, para ver se tornar mais reativo a criança. Então, o uso de rotina é controverso e é evitar, mais uma vez, se não houver neonatologista, como já repeti em vários slides. Bom, então, ele fala que podemos então melhorar nossa técnica de anestesia geral, evitando anestesia superficial, hipertensão e depressão neonatal? Sugere-se, então, o remifentanil. Problemas. O problema é que a passagem placentária do remifentanil é muito grande, certo? A razão entre a veia umbilical e a veia uterina é em torno de 0,7. Isso é um valor bem alto, certo? Porém, o efeito é fugaz. E até 50% pode apresentar respiração respiratória, mas menor que 5 minutos. E o apegado do 5º minuto geralmente não é alterado. Tá bom? O uso é recomendado, então, e garantir assistência neonatal, como eu já falei anteriormente. Falta mais 2 ou 3 slides, tá bom? Oi? Ah, vou mostrar depois. Deixa eu mostrar depois, tá bom? Ele tá falando o ecocardiograma para mostrar a foto. Não, não tem até o final não, pessoal, que eu sempre faço mais slides e vou fazendo em aula e vou tirando. Bom, era isso? Bom, essa revisão do remifentanil, com uma dose de 0,5 de bolos de 0,15 em infusão contínua, revelou um menor aumento ao CTH, porém, sem diferenças hemodinâmicas, ou seja, não adiantou nada fazer o remifentanil. Então, essa dose não seria uma dose adequada, certo? E esse outro, aí eu, entrando no que o Thiago tinha falado sobre o beta-bloqueador, o esmolol, em fazer o beta-bloqueador, que eu acho, se você não vai usar o opioide, você tem que dar um jeito de bloquear os reflexos autonômicos. Nem que você tire a dor do paciente com o beta-bloqueador. Você tem que dar um jeito. E esse autor compara o remifentanil com o dexmedetomidina, no estudo duplo cego, nas seguintes doses. Dose de bolos, 2 microgramas por quilo e 0,4 microgramas por quilo da dexmedetomidina. Dose de infusão contínua, 2 por quilo por minuto de remifentanil e 0,4 microgramas por quilo por minuto de dexmedetomidina. Então, detalhes. Ele parava a infusão 6 minutos antes do parto, antes de retirar a criança. Certo? E aí, agora a infusão começava antes, era 10 minutos para a dose de bolos e começava a infusão contínua. E aí, quando faltasse mais ou menos 6 minutos para retirar da criança, ele parava a infusão. Os achados dele, a dexmedetomidina tem menor transferência placentária, menor necessidade de ventilação facial em relação ao remifentanil, só que tem um detalhe, olha a quantidade que foi preciso ventilar. 18% no grupo da dexmedetomidina e 50% no grupo do remifentanil, que corrobora aquele valor de 50% do outro trabalho, da outra revisão, né? E o P bateu ali na trave, né? Sendo que ele considera, até no resultado da conclusão do trabalho, ele fala um número bem maior, só que ele inclui estímulo tático como reanimação neonatal. Às vezes quer valorizar um pouco o resultado, né? Maior resposta à intubação com a dexmedetomidina, menor necessidade de propofol. O BIS, a monitorização neurológica, o paciente ficou com pessoa de menos propofol,
para manter o mesmo nível do BIS, certo? Isso levaria a um menor risco de recall com o uso da dexamethasona do Dr. Medina? Não sei. E sem diferença no aplicado. Então, assim, eu só estou falando que a gente ainda está engateando na anestesia geral, segura e gestante. Então, seria o caso de trocar já de vez tiopental, substituindo com propofol e fentanilocrone? Avaliar caso a caso. Bom, então, está acabando manutenção da anestesia e analgesia. Falei durante a discussão que até 0,5 não atenua a ocitocina, né? Então você tem que avaliar. Porém, se você tem atonilterina, passar para venosos. A prostaglandina previne a atonilterina, mas tem que ter cuidado em pacientes com insuficiência cardíaca e a questionar sobre a memória intraoperatória, se tem ou não maior sensibilidade gestante, e aí você vai ter que fazer menos uso de inalatório e isso pode ser um risco de memória intraoperatória. Por último, analgesia, lembrar das possibilidades multimodais, né? Vai desde um PCA, que a gente não tem acesso aqui, TAP Block e anestesia multimodal. Esse é um quadrozinho que sugere as condutas, né? Acetaminofeno, anti-inflamatório não esteroidal, né? Opioide na peridural, PCA de morfina e TAP Block. Então, assim, aqui é um olhar mais pormenorizado das possibilidades. Então, assim, primeiro, parabéns pela discussão. Se toda a sessão fosse assim, era massa, certo? Todo mundo participou, foi muito legal hoje, e por isso, por hoje é só. Bom, valeu.